Bom dia, nós estamos reproduzindo a mensagem que a gente deu, eu entreguei essa mensagem domingo passado, 31 de agosto de 2025, mas aconteceram muitas interrupções e ficou inviável publicar o vídeo. Então, estou procurando reproduzir a mesma mensagem aqui. Eu espero que seja para a bênção de todos. E a Igreja Voz Bíblica, pastor José Laerton, e reproduzindo a quinta mensagem, o quinto princípio, na verdade é a parte 5, o princípio 5 de 14 princípios sobre criação de filhos. O princípio 5 fala sobre a identidade paterna, a verdadeira identidade paterna, que, infelizmente, a maioria dos pais acabam baseando o seu valor não em Cristo. Você nota aqui um pai que ele está tranquilo, não porque ele teve um excelente desempenho com os filhos, não porque ele foi um pai perfeito, mas porque ele baseia sua paternidade em Cristo. Você nota que a cruz está no centro. Ele é um cidadão que a sua identidade, deixe-me mudar aqui a cor para que ele destaque, você nota que você tem uma digital e ele está tranquilo, está sereno, porque ele não baseia sua identidade, seu valor pessoal, sua autoestima em nada mais a não ser em Jesus Cristo. O nosso texto-chave é aqui, está em Colossenses 3:13, diz que estáis mortos, está aqui na Bíblia Sagrada, e aqui está no slide, porque estáis mortos. E a vossa vida está escondida. Olha essa expressão aqui, nossa vida está escondida. Aonde? Como? E ela está escondida exatamente com Cristo, com Deus. A nossa vida, a nossa identidade está com Cristo em Deus. Desse outro lado aqui, você tem uma digital com uma cruz invertida. Isso aqui é bem importante você perceber. Essa digital com a cruz invertida. Isso aqui, essa cruz invertida representa o anticristianismo, ou o cristianismo não levado a sério, usada muito no satanismo, e Deus fez o homem Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, registrado em Gênesis, e somente a semelhança de Deus faz o homem funcionar direito. Por isso que a identidade do homem está baseada em Cristo, está em se parecer com Cristo, com seus pensamentos, suas atitudes. Quando ele não faz, ele é como um dispositivo que foi criado para uma coisa e se tenta fazer funcionar em outra. É tipo um aparelho que foi feito para ser um fogão e alguém está tentando fazer picolé nele. É uma ilustração assim, bem simples, talvez até simplória. Mas o homem não funciona bem sem se parecer com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer claramente: porque você já está morto. Há uma morte paradoxal. Há uma morte que ela precisa acontecer para que você comece a viver. Aí onde está o princípio da identidade, o princípio número 5. Não baseie seu valor, autoestima ou identidade na paternidade, no seu desempenho como pai, mas em Cristo. Não baseie sua identidade no seu desempenho
profissional, mas em Cristo. Porque quando você aceitou Cristo, você morreu. Nós vamos ver isso em princípios rápidos. Você está morto. É uma morte que é o início de uma vida. Veja bem, você está morto e a vossa vida, ou seja, a nova vida, ela está escondida. Nós vamos aprender o que significa. Com Cristo em Deus. Vamos orar nesse momento? Mas antes de orar, veja o próximo slide. Esse casal aqui está tentando ser bem-sucedido na vida sem Cristo, sem querer parecer com Cristo. E a vida sem Cristo é perturbada, é ansiosa, é infeliz. O mal-estar da alma, falado por Freud, não é por conta do cristianismo, é exatamente por falta do cristianismo, por falta de Deus. Esse emoticon aqui, essa carinha triste, representa bem a vida sem Deus, a vida sem Cristo. Você nota que a cruz está invertida. Então, não importa quanto esse casal ganhe, não importa qual é a formação acadêmica e cultural deles, eles vão tentar basear seu sucesso em atividades humanas, em desempenho e performance humanas. A sua própria paternidade, nós vamos ver o exemplo de paternidade baseada em uma identidade distorcida. Lembrando o texto-chave, está bem aqui. Porque já estáis mortos. Depois que você se entrega para Jesus, você nasce de novo. Há um sentido em que você está morto. A Bíblia diz que antes de uma pessoa se converter, meu microfone caiu aqui, antes de uma pessoa se converter, ela está morta espiritualmente, está separada de Deus, porque Deus é vida. Alguém separado de Deus está morto, ela está morta espiritualmente. E é apenas viva psíquica e biologicamente. Porém, quando ela se converte a Jesus Cristo, ela morre para o velho homem e surge um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. Isso que Paulo diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda agora, Senhor, a entender essa realidade de nossa semelhança com Cristo, de nossa identidade ser viável apenas em Cristo. Nos dê agora a corrigir os nossos erros, o nosso foco errado, o foco no homem, no eu, no humanismo, o homem no centro e colocarmos Cristo no centro. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos prosseguir. Aí você tem o contraste. Uma mãe, a semelhança de Cristo, e um pai que não está nem aí para Cristo. Um com serenidade de alma, mesmo no meio da tempestade, no meio da vida difícil. Ela tem a alma serena, tranquilidade de alma. Esse outro aí não importa onde é que mora, se numa favela, ou se num bangalô, num alfaville da vida. Nós começamos essa mensagem, ela se baseia em princípios. Os princípios são fontes, são guias, são orientações, e quando são princípios bíblicos, são fundamentais. A casa é edificada sobre a rocha quando ela é edificada na palavra de Deus. E aí, o nosso texto geral para toda essa série é o Salmo 127:3, que diz que eis teus filhos são herança do Senhor. Vamos ver aqui. Eis teus filhos são herança do Senhor. Não são nossos, nós só somos embaixadores, representamos Deus no cuidado deles. E o fruto do vento do seu galardão.
O outro texto está aqui em Salmo 127:1, diz que se o Senhor não edificar, olha, o se aqui é uma condição absoluta nessa frase, se, é uma condição sine qua non, ou sem a qual, sem essa condição, você está desgraçado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, inutilmente, trabalhos que edificam. O resto do texto diz que você pode dormir tarde, você pode ter 2, 3 empregos, você pode multiplicar suas empresas, seus investimentos, vai dar tudo em nada. Aí a versão que eu fiz, para ser impressa, e então aqui, ó, essa frase. Os filhos são herança do Senhor, não são seus. Nós não somos donos dos nossos filhos. E a condição sine qua non para a minha casa ficar em pé, não cair durante a tempestade, não afundar na areia movediça. E a rocha da palavra, a lei do Senhor, é fundamental para o sucesso na vida como um todo e na paternidade. Eu sigo aqui, de forma geral, só um esquema do Dr. Paul David Tripp, que já no final da sua vida, ele elencou esses 14 princípios do Evangelho, não são dele, são do Evangelho, estão solidamente baseados na Bíblia, para a criação de filhos. Ele escreveu um livro, Paternidade, 14 princípios evangélicos que podem mudar sua vida, a sua família, radicalmente. Nós não seguimos ao pé da letra. Eu tenho mais usado citar ilustrações importantes dentro do tema. Nós já falamos de 4 princípios. O chamado ou vocação do pai, que o pai é embaixador e não proprietário do filho. O princípio da graça, em que todos nós precisamos, tanto o pai quanto o filho. Da lei do Senhor, que ela é muito boa, ela é fonte de bênção e de vida, porém ela não traz o poder para a transformação. Ela diz o que fazer ou não fazer, mas não dá o poder. Por isso que precisamos de Deus. Aí onde entra o 4º princípio da mensagem passada, fala da incapacidade. Você não pode mudar o coração de seu filho. O coração é terra que só Deus conhece. Nós vimos que Deus disse que o coração é desesperadamente corrupto e ninguém conhece. Só Deus, e só Deus pode transformar. Ok? Então, o propósito dessa mensagem: mostrar que quando os pais vinculam, ligam sua autoestima ou valor ao comportamento de seus filhos, eles correm o risco de transformar a paternidade em desempenho e daí virar o fracasso. Então aqui são 2 pais fracassados, porque eles acharam que eles tinham capacidade de mudar o coração de seus filhos. Não, o máximo que pode fazer é mudar o comportamento mediante medo, ameaça, suborno, mas não se muda o coração, só Deus pode fazer. Então as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nos chamam para algo melhor, mais profundo, que é enraizar nossa identidade em Cristo. Nos chama a amar nossos filhos como Deus nos ama. Deus não baseia o seu amor a nós em nosso desempenho, senão nós jamais seríamos salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé que não vem de nenhum de nós. E confiar a Ele os resultados. Nós não podemos mudar ninguém, nem a nós próprios. Podemos fazer o que Deus manda e esperar que Ele faça a obra. A Bíblia diz assim, no Novo Testamento, que Deus é quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Prosseguindo. Agora, debulhando isso. O 5º princípio. Não baseie seu valor na paternidade, mas em Cristo. Primeira coisa que você tem de aprender.
Seu sucesso como pai não virá do seu desempenho. Seu valor está em Cristo, não no comportamento de seu filho ou no sucesso de seus pais. De repente você fez tudo que ia fazer como pai. Depois de adulto, seu filho escolhe o oposto, o contrário. Você não fracassou. Ele fracassou, você não. Então, os pais não devem, nós já vimos isso aqui, os pais não devem buscar sua identidade no sucesso ou comportamento de seus filhos. A identidade, isso aqui é repetindo para esses filhos. A identidade deve estar enraizada em Cristo. Nós vamos estudar o que é isso. Agora eu aproveito para citar literalmente o quinto, aliás, citar ilustrações do quinto capítulo do livro do Dr. Dave Tripp. Ele cita aqui uma entrevista que ele teve com uma mãe que estava tendo problema com os filhos. Então, ele está descrevendo aqui. Sally colocou toda a sua vida em espera por um propósito, e apenas um propósito. Qual era o propósito de Sally? Fazer algo de seus filhos. Toda a vida dela era conseguir resultados com seus filhos. Ela leu longos livros para eles antes que pudessem falar. Os colocou na escola de música quando o jardim da infância ainda faltava alguns anos. Uma vez que seus filhos estavam na escola, ela não apenas exigia excelência acadêmica para eles, mas também escolhia uma variedade de atividades extracurriculares, extra-escola, das quais eles eram obrigados a participar, porque achavam que preparariam seus filhos para um futuro de sucesso. A maioria dos pais fazem isso, né? Entre a escola e todos os outros envolvimentos necessários, os filhos de Sally quase não tinham tempo para si mesmo. Passava o dia todo em função de um monte de atividades que ela projetou para eles. Até o fim de semana eram repletos de viagens ao museu, apresentações de matinê da sinfonia e projetos de serviço comunitário. Sally estava comprometida com seu sonho de ter filhos com muito sucesso. Então, ela era motivada e implacável na sua missão de dirigir eles. Então, o David, ele ouviu a mãe, a Sally. Agora ele vai ouvir o Jamie, que é o filho dela, que estava tendo problema. Ele chegou um dia que ele cansou e disse: eu não vou mais para a escola, eu não vou mais para essas atividades de músicas, eu me esgotei, eu não quero mais esse plano impossível que a senhora fez para a minha vida. Então ele pede para a Sally sair para ter uma conversa específica com o Jamie. Ele diz: a primeira pergunta que eu fiz a Jamie, quando estávamos sozinhos, foi: o que está acontecendo? Eu queria que fosse aberto, que o Jamie fosse aberto. Eu não queria que ele pensasse que eu era o pistoleiro de sua mãe, embora meu coração estivesse com ela. Ou seja, ela queria o melhor para ele. Mas a motivação estava errada. Eu não queria que ele pensasse que eu era o pistoleiro da sua mãe, embora meu coração estivesse com a mãe. Assim que a pergunta saiu da minha boca, Jamie começou a chorar. Então, o que está acontecendo? É uma pergunta importante para saber o que está no coração da pessoa, como é que ela está vendo a problemática. Então, ele, o Jamie, o filho da Sally, estava envergonhado por estar chorando. Mas eu o assegurei que estava tudo bem. Silenciosamente, mas com a raiva fatalista de um jovem quebrado, ele disse: não posso fazer isso. Cumprir aquele plano esgotante da mãe. Simplesmente não posso. Nunca é suficiente. Ou seja, a minha mãe sempre quer algo mais. A pressão nunca para.
não tenho tempo livre, não tenho amigos, não tenho escolha. Tudo que eu conheço é trabalhar desde o momento em que eu levanto de manhã até cair na cama. Eu pratico 2 horas antes da escola. Tenho aula de redação, aula de música e preparação para a escola, depois da escola. E depois lição de casa. E mais 2 horas de prática antes de ir para a cama. E, eu esqueci. Sou obrigado a participar de pelo menos um esporte a cada trimestre. Eu não sou um super-homem. Eu simplesmente não posso mais fazer isso. Então eu disse à minha mãe que eu parei. Eu não faria mais. Não vou à escola e a todas as minhas outras coisas há alguns dias, porque me recusei a sair da cama. E quando finalmente saio da cama, não saio do meu quarto. Se eu tivesse algum lugar para onde correr, eu correria, mas não consigo. Você nota aí. As atividades que a mãe planejou para ele é o que todo bom pai, toda boa mãe planeja para os filhos. Mas nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Um pouco de sal na comida, uma pitadinha de sal na comida é bom, mas se você botar meio quilo de sal na comida, não tem nem como. Um pouquinho de pimenta dá um saborzinho extra, mas se você bota bastante pimenta, não dá para comer. E parece que Sally apimentou demais a coisa e salgou demais. E o Trip, ele faz algumas perguntas para os pais. Ele diz: pergunte a si mesmo, o que está acontecendo quando um pai leva um filho à exaustão mental, ao esgotamento mental, físico e emocional, ao ponto de o filho estar disposto a jogar sua vida fora para escapar das exigências? Primeira pergunta. Segunda, o que está acontecendo dentro dos pais quando eles estão com seus filhos todos os dias, mas eles não veem que é algo errado? Eles não percebem o colapso enquanto está acontecendo? O que está acontecendo quando a criança não tem permissão para parar, porque os pais não conseguem enfrentar o que significará se a criança parar? O que está acontecendo no coração de um pai que está mais sufocado no sucesso do que na criança, que é obrigada a entregar esse sucesso? Nós podemos fazer muitas coisas certas da maneira errada. Aqui não se está condenando a Sally por querer o melhor dos seus filhos e projetar muitas coisas. Mas tudo tem que ser feito com sabedoria. A Bíblia nos diz que a casa tem que ser edificada com sabedoria. Diz que a mulher insensata destrói sua casa com suas próprias mãos. Vamos trabalhar mais sobre isso. Fechado o livro do Dr. Tripp, vamos penetrar mais nesse quinto princípio. Não baseie seu valor na paternidade, mas em Cristo, onde você encontra seu valor é muito importante. Esse princípio explora como o senso de identidade de um pai influencia profundamente a forma como ele se relaciona com seus filhos. Nota que Sally, ela via só a questão do sucesso do filho. Ela não via o drama que o filho estava passando. O drama existencial e espiritual de nunca conseguir satisfazer aquela mãe super exigente. Esse princípio adverte contra encontrar identidade no sucesso dos pais, no comportamento das crianças ou na imagem da família. Não, você tem que fazer isso porque nossa família sempre teve doutores, teve médicos, você precisa ser um médico, ou teve pastores, você precisa ser um pastor. São conceitos chaves sobre identidade paterna. Então, uma coisa que nós aprendemos é que existe identidade extraviada. Lembra que nós, cidadãos desse planeta e do país chamado Brasil, nós temos um RG, Registro
registro geral, identidade geral, que diz quem nós somos, onde nascemos. E quando nós perdemos essa identidade, nós não conseguimos realizar contratos, nós não conseguimos, muitas vezes, usar o cartão, porque em alguns lugares, junto com o cartão, exige a identidade. Então, uma identidade extraviada, ela cria muitos problemas. Então, uma identidade desfocada da realidade cria problemas. Os pais geralmente vinculam sua autoestima ao comportamento e desempenho dos filhos. Se o filho estiver tirando boas notas, é bicicletinha no final do semestre, passeio os que têm dinheiro para a Disney. Mas se o menino está tendo dificuldades, não procura saber por que é que ele está tendo dificuldades, simplesmente passam a tratá-lo com desprezo. Isso leva também o pai à ansiedade. Eu fracassei, eu dei tudo que um pai deve dar para ele, e mesmo assim eu não estou conseguindo resultados. Eu fracassei. Isso leva a ansiedade, leva a um controle maior, um controle muitas vezes abusivo, e decepção quando as coisas dão errado. Lembrando, as crianças não são suas. Lembrando que você não muda o coração de ninguém, você pode botar em todas as escolas, você pode tentar todas as técnicas de pediatria, de pedagogia, cristã ou não. Quem muda o coração é Deus. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor e galardão. Eles não são troféus do reflexo de seu valor. Outra coisa aqui, a paternidade fica distorcida quando os filhos são usados para validar o pai. Apresentar os filhos nas rodas de amigos, de conversa. Olha, meu filho faz piano, toca violino, faz vários tipos de esportes, aprendeu inglês, francês, matemática. É quase como você está vendo como eu sou um cara bem sucedido. Eu consegui fazer com que meu filho fosse um sucesso. O alvo não é o filho, é a si próprio. É usar o filho para se promover, para agregar valor a si mesmo. Não é que isso não aconteça. Quando o filho é bem sucedido, o sucesso dele, indiretamente, é agregado ao pai. Às vezes, um bom pai leva o filho ao sucesso. Mas o pai não deve basear nisso. A identidade, nós vamos ver, é Cristo. Eu vou trabalhar com essa doutrina da identidade do cristão em Cristo. Não em performance, não em resultados ou desempenhos profissionais, acadêmicos, religiosos, familiares. A verdadeira identidade está realizada na graça e no chamado de Deus. Aqueles princípios anteriores. Sem a graça, o favor, a intervenção divina, todo o meu ribuliço, toda a minha movimentação não dará em nada. O Senhor vai ficar a casa e vai ficar edificado. Quando os pais descansam em Cristo, olha, isso aqui é importante. Eles podem ser pais, com tranquilidade de alma, com humildade, sem julgar os outros e com propósito. Indo em frente. Então, nós já vimos, esse princípio nos incentiva a nos lembrarmos de que nosso valor é encontrado em sermos filhos de Deus, não em sermos pais. Se eu for um filho de Deus que agrada a Deus, mesmo que meu filho decida ser filho do cão, é problema dele, eu fiz minha parte. Indo avante. Posição e identidade do cristão em Colossenses 3 e 3. O que é tão importante? O cristão não
tirar o foco de Cristo. Lembra que Deus nos fez assim mais. Deus é o ser mais feliz, é o ser mais equilibrado, mais harmonioso, mais excelente do universo. Portanto, se parecer com Deus é a melhor coisa que existe. É a atitude mais honrosa, sensata que existe. Semelhança com Cristo. Então, o nosso texto principal é Colossenses, capítulo 3 e 3. O texto diz: porque estáis mortos, a vossa vida está escondida. Deixe-me usar aqui o apontador. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E nós vemos nesse texto a nossa posição, a nossa identidade e a questão da temporalidade. Houve um tempo que eu era sem Cristo, mas hoje eu estou com Cristo. Olha, com Cristo. Nós temos duas posições na Terra, com Cristo e sem Cristo. Então, nós vamos ver a identidade do crente. Antes de Cristo, a Bíblia diz que eu estava morto em delitos e pecado, mas eu me converti, eu sou nascido de novo. A palavra cristão significa ser parecido com Cristo. Então, durante a minha identidade, depois que eu me converti e no futuro. E aqui diz que, depois que eu aceitei Cristo, eu estou escondido em Cristo. Dando sentido ou descobrindo, nós vamos descobrir o significado de viver essa nova realidade espiritual. Já estás morto. Aqui é a morte que nos define. Já estás morto, ou de uma forma literal. Você já morreu, você que é cristão. O mundo é que vive por status. O mundo é que vive baseado em desempenho. Por isso vive frustrado, esgotado, estressado. Quando a pessoa se converte, ocorre uma ruptura definitiva com a velha vida. Então, repita aí onde você está. A vida cristã começa com a morte. Isso é paradoxal. Paradoxal é uma coisa que parece contraditória. Como é que morte dá origem à vida? A vida cristã começa com a morte. Por isso que Cristo disse: aquele que vier a mim, não estiver pronto a renunciar à própria vida por amor de mim, não é digno de mim. Desculpem. Não é digno de mim. Aquele que não tomar sua cruz, que é um instrumento de morte, dia a dia, não me seguir, não pode ser meu seguidor. Então a vida cristã começa com a morte. Morte para o pecado. O pecado é a essência do mal. É a causa de todo o mal, de todos os problemas e infelicidade. Morte para o eu, para o narcisismo, para esse foco humanista de querer tirar Deus e botar o homem no lugar. E morte para a identidade mundana. A identidade mundana é toda voltada para, vamos dizer assim, uma vida sem Deus. Uma vida não a semelhança de Deus, mas cada vez mais a semelhança do anti-Deus. Em Romanos 6 e 11, diz: considerai os mortos. É uma questão de se considerar. E alguém diz: como é que eu posso me considerar morto? Por exemplo, quando você era um estelionatário, e você tinha um grupo de amigos que vocês se juntavam e bolavam crimes de estelionato. Depois você se converte, aquela turminha vem para você e diz: olha, tem um jeito aí da gente arrancar dinheiro das pessoas. Você diz: rapaz, esse cara aí que fazia isso com vocês morreu. Eu estou em Jesus, eu estou na graça. Morreu. Antes de converter, tinha a turminha de encher a cara, de ir atrás das prostitutas. Cara, esse cara morreu. E agora vivo feliz com a minha esposa. Então, considerai os mortos. Veja o que está sendo dito aqui. Se considerar morto. Para quê? Para o pecado. Mas vivos. Vivos para quem? Para Deus.
E o pai tem de fazer isso. Antes, eu vivia competindo com meus colegas para mostrar quem criava o filho de modo a ele ser mais bem-sucedido. Hoje, não. Aquela morte do cristão é o fim da autossuficiência. Lembra? Ele confiava em si. Ele se achava capaz de realizar as coisas. Então, essa morte da autossuficiência é não vivendo por sua própria força ou sabedoria. Graça é força, é o poder, é a intervenção divina, dependendo da força de Deus e da sabedoria que é ver a vida do ponto de vista de Deus. Paulo disse em Gálatas 6:14. O mundo é a palavra grega cosmos, sistema organizado. O mundo, um sistema organizado debaixo de uma cosmovisão, de uma estrutura, de uma ideologia. E o mundo odeia o cristão. O mundo odeia Cristo. O mundo até ele tolera bem todas as religiões. Até porque as religiões não cristãs são a resposta do mundo ao cristianismo. Eu estava vendo hoje uma coisa interessante, um vídeo onde o autor dizia o seguinte: alguém pergunta qual a diferença entre cristianismo e comunismo, esquerdismo, socialismo, tudo isso é palavras para ele dizer quem acha que existe diferença entre elas. A diferença básica entre cristianismo e marxismo, comunismo e esquerdismo é que só existem duas posições. O marxismo, esquerdismo, é o contrário do cristianismo. Se é cristianismo, não é comunismo, é esquerdismo, não é marxismo. Porque tudo que o marxismo prega como ideologia, que na realidade é mais que uma ideologia política, é uma religião fanática, o comunismo, é contrário ao cristianismo. Então, quando uma pessoa se converte, ele não continua sendo mais um esquerdista, um comunista, um socialista, um marxista. É Cristo ou Karl Marx. Não tem como ter, a Bíblia diz que não tem como andar em dois caminhos contrários ao mesmo tempo. Então, Paulo diz: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A Bíblia diz que o crente não deve se conformar ao mundo. Essas ideologias que são anticristãs, o comunismo, o marxismo é contrário ao cristianismo. As religiões pagãs são contrárias ao cristianismo. A forma de se divertir, de lazer do mundo, é contrária ao cristianismo bíblico. Por isso que a Bíblia não se conforme à cultura desse mundo. As igrejas que se conformam à cultura desse mundo são falsas igrejas cristãs, não são cristãs. No cristianismo, tudo é diferente. O cristão casa diferente, namora diferente, noiva diferente, cria seus filhos de forma diferente, usa seu dinheiro de forma diferente, olha diferente, calcula diferente. O apóstolo João disse: o cristão que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele nunca conheceu o Pai, ele nunca se converteu. Um cristão mundano não é cristão. São antíteses. É como um quadro. Você dizer: não, eu tenho um quadrado lá em casa que é redondo. Não existe isso. Ou é quadrado ou é redondo. Então, o mundo é baseado no humanismo. Que destrona Deus e coloca o homem no trono. Outro ponto importante sobre a identidade do cristão, que antes ele era um rebelde contra Deus. Quando ele se converte, ele se rende. Ocorre uma rendição. Então, o novo tempo
e a nova vida do cristão não começam com o esforço, mas sim com a rendição. É como alguém colocou: Senhor, nada trago nas mãos. Me apego à fé. Me apego a ti. E então aqui ele vai falar da vida oculta. Que a nossa vida está escondida. Escondida de quê? Escondida do mundo. Aí ocorre um mistério. O mundo não conhece o que é cristianismo, por isso que odeia. A verdadeira vida do crente nem sempre é visível ou compreendida pelos outros. Em 1 João 3,1 diz: o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, porque não conheceu a Cristo. O verdadeiro cristão é um pequeno Cristo. Então, como ele não conheceu a Cristo, ele não conhece o cristão. Ele tem o cristão como adversário, como uma consciência negativa do que ele é. Quando diz que está escondido, é como alguém que esconde um tesouro para proteger. É aquilo que está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oculto, no sentido aí, implica segurança. Nossa vida está guardada pelo poder divino. É um tempo também de mistério, né? Que o mundo não nos conhece. A vida cristã é mistério para o mundo, mas é uma revelação para o crente. Diz que ele está unido com Cristo. Antes era sem Cristo, agora é com Cristo. Ele tem a identidade compartilhada com Cristo. Nossa vida não apenas está perto de Cristo, mas está com Ele, está unida a Ele. Em João 15,4 ele diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também se não estiver em mim. Então é o mistério da união do crente com Cristo. Um destino compartilhado. Se eu estou em Cristo estar, a Bíblia fala dos lugares celestiais. Onde Cristo está, estamos espiritualmente. Deixa eu me convertir, meu corpo está aqui. Mas quem eu sou realmente, o meu eu puro, como diria Edith Stein, ela chama quem você realmente é de eu puro, não que ela vai dizer o que eu vou dizer, só estou usando a terminologia dela, eu puro. Esse meu eu puro, quem realmente eu sou, está nos lugares celestiais, assentado, estou com ele, nos assentou com ele. Isso gera uma intimidade. Nós vivemos o cristianismo não tem intimidade. O cristianismo não é uma religião de distância. Por isso que não tem idolatria. Nós não precisamos de imagens, de simulacro. Simulacro é aquilo que parece o verdadeiro, mas não é. Deus condena absolutamente qualquer adoração por simulacros, por imagens. Não passais imagem e escultura nem do que há no céu, nem do que há na terra. Não as adorarás, não lhe prestarás culto. Portanto, é uma aberração. Dias santos, padroeiros, padroeiras, invocação de santos e santas e anjos. Porque Cristo está em nós em Cristo. Nós podemos orar e ir diretamente a Deus através de Cristo. Cristo, quando foi pedido que ensinasse, os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. E ele ensinou uma única oração. A quem devemos buscar? O Pai. Pai nosso que está no céu, santificado, dá todos os passos que você deve usar durante a oração. E eu agradeço em nome de quem? Ele disse: tudo que você pedir, sem exceção, em meu nome, no nome de Cristo, o Pai lhe dará. Ou seja, não pedir, qualquer oração, reza, pedido feito em nome de São Benedito, São Francisco, Maria, é oração perdida. E é isso que Jesus diz. Então Jesus está certo ao dizer que só quem pede no nome dele recebe,
Ou está certo aqueles que dizem que pediram a Maria e Maria deu. Então não veio do pai, não, veio do cão. Ou de qualquer outro canto. Porque Cristo diz que você só recebe do pai se for pedido no nome dele. Então, se você pediu e recebeu, eu pedi a São Francisco e eu recebi. Recebeu, mas não foi do pai, não, viu? E se não foi do pai, você sabe de onde é que vem. Então, o cristianismo não é uma religião de distância, mas proximidade. Paulo diz em Efésios 2 e 3. Mas agora, em Cristo, ao novo tempo, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, estava longe, né? A Bíblia diz que o nosso pecado nos separa infinitamente de Deus. Somente a cruz é a ponte. Pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Agora, nós não precisamos de sacerdotes humanos. Que a Bíblia diz que o cristão, assim como em Israel existia o sacerdote, hoje, todo cristão é sacerdote real. Ele pode ir diretamente a Deus. Lá o texto lá de Coríntios, lá de Colossenses, fala que nós estamos em Cristo, em Deus. A âncora nossa é Deus, lembra? Isso que nós só pedimos ao Pai. Isso dá a cada um de nós segurança eterna. Nossa vida não está apenas escondida com Cristo, mas em Deus, que é o refúgio final. Como diz lá em João 10 e 29, ninguém poderá arrebatar da mão de meu Pai. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, nem da mão de meu Pai. Aí nós vemos o propósito divino. Ele nos salvou e nos escondeu. Esconder Deus significa que nossa vida faz parte do plano eterno de Deus. Em Filipenses 6 diz que ele começou uma obra baseada em um plano. Aquele que começou em vós a boa obra, levará a concluirá até o final. Por isso que é um tempo de certeza. O cristão vive com confiança, não com medo, enraizado no caráter de Deus. Por isso que aquelas carinhas que têm sua identidade em Cristo, elas estão tranquilas. Não importa o desempenho profissional, pode ser que seja demitido, pode ser que a empresa feche, pode ser que os filhos endoidem e entrem na delinquência, sejam presos, mortos. Eu estou tranquilo, porque minha identidade está em Cristo e não em nada que eu faça aqui em performances humanas. Então, tempo, posição e identidade do cristão em Cristo. Resumindo, a existência do cristão é marcada por um paradoxo. Que paradoxo é esse? Nós temos uma morte que leva a vida. Nós somos invisíveis. Vida oculta. Porém, é uma invisibilidade que leva à glória. E a entrega, essa entrega que nós fazemos à nossa vida a Deus, leva a segurança. Estamos escondidos com Cristo em Deus. Isto é, viver uma vida em profundidade, propósito, proteção divina e promessa eterna. Ficando mais um pouquinho o tema, procurando entender porque é importante para ser um bom pai, um bom cidadão, para qualquer um dos papéis que são exigidos de uma pessoa, eu preciso ter minha posição e identidade em Cristo. Todo texto fundamental é Gálatas 2 e 20. O apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Então, minha identidade como cristão é de um crucificado. Para o mundo, para o pecado. E vivo, não mais eu, olha, lembra que eu estou morto? Não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a palavra grega é sarkis. E sarkis, dependendo do contexto, tem vários sentidos. Sarkis, carne humana como
representando a humanidade. Carne humana com significando o aspecto maligno, que é pecaminoso, egocêntrico. Ele diz, essa vida que eu vivo em carne humana, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Então, aqui está dentro da identidade do cristão, vivendo a vida crucificada nos tempos antes. Essa palavra aqui, deixa eu tirar. Vivendo a vida crucificada no tempo depois de salvo. Isso é fundamental. Gálatas 2:20. É um versículo que vai falar, então, dessa mudança. No meu passado, quando eu aceitei Cristo, eu fui crucificado. Já estou crucificado. A identificação com a morte de Cristo. O velho eu do crente é pregado na cruz. A sua vontade. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu jeito, não é mais o meu plano, não é mais o meu projeto, é o de Deus. Até porque eu não mudo corações e todos os meus projetos dependem de mudar coração, das pessoas receberem as coisas de coração. Se a pessoa casa, vamos pensar, um homem casa com uma mulher, mas não casa de coração, ela está interessada no bem dele, aquilo ali não vai dar certo. Então, se aqueles pais estão tentando criar os filhos apenas para eles serem bem-sucedidos na vida, para que isso agregue valor a si próprios, também não vai dar certo. Em Romanos 6,6 diz que o nosso velho homem foi crucificado para que não fosse mais escravo do pecado, escravo do mal, do que é ruim. A maioria aliás, é dito que, numa entrevista gigantesca, foi perguntado o que é que você mais desejaria na vida. Aí a pessoa, a maioria disse, eu gostaria de mudar as coisas ruins que eu tenho na minha pessoa, na minha personalidade. Eu sou muito raivoso, eu sou muito preguiçoso, eu sou muito bonequeiro, assim, criador de caso, eu desisto fácil. Aí vai, tem centenas de coisas que as pessoas gostariam de mudar na vida. E elas são escravas. Eu sei que esse cigarro está acabando com meus pulmões, mas não consigo deixar. Eu sei que a prostituição está destruindo minha família, meu casamento, minha saúde, mas não consigo deixar. Mas olha o que Paulo diz. Nosso velho homem foi crucificado para que não fosse mais escravo do pecado, do mal. Então, o fim da vida velha, ela ainda está operando. Mas, no geral, o crente vive uma vida nova. O tempo da vida egocêntrica acabou. Não é mais o que eu quero. É o que a palavra de Deus diz. A crucificação implica uma ruptura decisiva com o pecado. Aí você diz, não, muito conheço crente, eu conheço muito crente que era viciado em jogo, se converteu, mas aqui atrás volta para as cartas. Eu conheço crente que bebia álcool e agora ainda diz que bebe socialmente. Primeiramente, recentemente saiu um documentário aí dizendo que não existe beber socialmente. Beber o álcool está ferrado. Não existe beber socialmente. Então, crente que diz que bebe socialmente está vivendo a vida velha, está vivendo no pecado. É um sem vergonha que não quer seguir a palavra de Deus e vai pagar caro por isso. Porque tem igrejas que estão defendendo quem beber socialmente, beber cerveja, beber vinho, e o resultado, a gente está vendo aí muitas igrejas, famílias destruídas, casamentos destruídos, porque quando o crente faz o que Jeremias disse, se tornam sem vergonha. Era o que o povo de Israel fazia. Eles continuavam adorando a Deus, mas ao mesmo tempo, paralelamente, fazendo toda espécie de injustiça social, toda espécie de imoralidade. E o Jeremias disse, vocês são sem vergonha. Então, todo crente está defendendo o procedimento pecaminoso é tarjado
classificado, catalogado no rol dos sem vergonhas. E essa turma termina mal. Elas estão destinadas a pelo menos 3 coisas: morte, peste, cativeiro. Ou seja, estamos vendo muitos crentes desastrados na vida. Por quê? Porque se tornaram sem vergonhas. Eles não vivem conforme a identidade. O povo de Israel deixou a identidade de sacerdotes reais, de testemunhas do Altíssimo, e passaram como Elias disse, a cochear entre 2 pensamentos, entre Jeová e Baal. Elias, o profeta, diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Mentes dividíveis, esquizofrenia. A esquizofrenia é essa, você ficar dividido entre fazer o que Deus manda e o que Deus não manda. A definição da psiquiatria é fajuto. A mente dividida é quando você divide a sua mente entre sua identidade cristã e a sua identidade mundana. E mundana aí não como você habitante do planeta, mas como você sem vergonha que está adotando a mesma sem vergonhice do mundo pagão. Então, o morrer como o custo do discipulado. Cristo disse: aquele que não tiver conta a renunciar à sua vida, a morrer, não pode ser meu discípulo. Então, seguir a Cristo significa morrer para a ambição pessoal, para o orgulho e para os desejos mundanos. E aqui você, novamente, o apóstolo Paulo gosta muito de trabalhar com um paradoxo. Paulo diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é um novo tipo de vida. Embora crucificado, o crente vive. Não é mais a mesma vida. Ele era viciado nas cartas, no jogo, abandonou as cartas. Era viciado na garrafa, abandonou a garrafa. Era viciado nas prostitutas, aqui no Ceará chamam de quengas. Ele abandonou as quengas, passou a se contentar com a sua própria esposa. A mulher era acostumada a pular a cerca, trair o marido. Deixou. Então, essa é a vida de ressurreição, fortalecida pela graça. É a morte do ego. Paulo diz: não mais eu. A vida cristã não é autodirigida. Quando eu aceitei Cristo, eu disse: Senhor, pega a direção que eu vou para o banco do passageiro. A verdadeira maturidade cristã começa quando eu é destronado. Quando sai do humanismo, o homem no trono, e coloca Deus. Lembra que lá no texto anterior de Colossenses, fala lá que a nossa vida está escondida? É o mistério da união. O crente está misteriosamente unido a Cristo. Sua vida, a vida de Cristo se torna nossa. A questão da união com Cristo, Cristo vive em mim. É a presença interior de Cristo. É Cristo no centro. Isso aqui é muito interessante. Cristo no centro da vida. Não apenas um ajudante, mas a própria fonte da vida, como Cristo disse em João 15:5. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então é o tempo de intimidade com Deus. O cristianismo não é uma religião de regras, mas de uma relação de habitação. Moramos junto com Ele. O Espírito de Cristo transforma a cada um de nós a partir de nós, não por rituais, por cerimônias, por shows. Quais as evidências de que eu sou alguém assim, que é habitado por Cristo, escondido em Deus? Aí vai aparecer na minha vida o quê? Amor, humildade, santidade, frutos de que Cristo vive em mim.
é a jornada de um fiel. A vida que agora vivo, vivo pela fé. Vivendo na carne, mas não na carne. Ainda andamos em um mundo físico, mas a fonte de poder espiritual. O computador tem um sistema operacional, que é a plataforma que capacita ele a usar todos os outros aplicativos, como editor de texto, vídeo, etc. Sem o sistema operacional, o computador não vale nada. É o que domina. Então, o sistema operacional do crente é a fé. Vivo pela fé. Isso é dependência diária de Cristo, não apenas para a salvação, mas até para a respiração, para a santificação. Hebreus 11, e 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É o tempo, então, de confiança. Viver pela fé é o tempo cristão, é marcado por essa confiança radical no Filho de Deus. Eu confio nele e acabou. Ele falou, está falado. Aí você mudou a motivação, não é performance, não é sucesso. Diz que ele me amou e se entregou por mim. Então aí existe um amor pessoal do crente pelo Senhor. Não apenas nós, mas eu. O amor de Cristo é profundamente pessoal. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, primeira pessoa. Esse amor alimenta a obediência, a devoção. É um amor sacrificial. A cruz é a expressão máxima do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro e fez isso morrendo na cruz. É o tempo de gratidão. O crente vive em resposta à graça, não em busca de mérito. Então, o que define a identidade, posição e tempo de um cristão verdadeiro? O tempo do cristão é definido não pela cronologia, mas pela sua transformação à imagem de Cristo. Começa na cruz, continua pela fé, que é sustentada pela presença de Cristo em nós. É uma vida de entrega, intimidade, propósito, tudo enraizado no amor daquele que se entregou por nós. Então, o grave problema nessa história toda, voltando à questão da identidade, já vimos o que é a verdadeira identidade de Cristo, tem nada a ver com ser, primeiramente, pai, mãe, marido, esposa, patrão, empregado, tem a ver com nossa relação com Cristo. Então, o grave problema da identidade extraviada. O problema de pais que ligam sua autoestima, valor pessoal, sucesso ao comportamento ou sucesso dos filhos. A identidade dos pais é extraviada ou perdida quando os pais vinculam sua autoestima ao comportamento ou realização de seus filhos. Isso pode criar uma base frágil, ali é movediça, tanto para os pais quanto para os filhos. Seria o filho da sala. Ficou totalmente perdido. Então, quando a identidade dos pais é mal direcionada, então esse é um perigo grande. A nossa identidade é desvirtuada, a identidade cristã, quando nós, em lugar de querer agradar a Cristo, queremos agradar os homens. Paulo diz, procura eu agradar os homens, porque se eu estivesse ainda andando, agradando os homens, não seria servo de Cristo. Veja bem isso aqui. Gálatas 1:10, fazendo a paráfrase desse texto, diz, estou agora tentando agradar ou receber ou ganhar a aprovação dos seres humanos ou de Deus. Então, os pais são chamados a encontrar a sua identidade com Cristo, não no sucesso ou fracasso de seus filhos. Quando a autoestima depende do desempenho de uma criança, ela reflete uma necessidade mais profunda de validação. Muitas vezes da sociedade, dos colegas, ou até mesmo da igreja. Fica ansiosa, fica perdida. Isso cria pressão sobre as crianças para que não tenham um desempenho de amor, mas por medo de decepcionar os pais. No lugar dela reagir por amor aos pais, ela reage por medo. Uma verdade, as crianças não são espelhos. Ou seja, a criança teve sucesso, isso reflete para o meu sucesso. Ela fracassou, eu fracassei. Não. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Se ela não quiser andar, mas eu fiz a minha parte, é ensinar, eu não mudo corações. Esse versículo fala de direção, não de resultado. Eu dou a direção, o resultado fica com Deus.
Os pais são responsáveis pela orientação, não pelo controle final. As crianças são indivíduos com sua própria jornada espiritual. Diferente, pode ser diferente do pai, ele pode decidir seguir o diabo. Eles não são extensão do ego de seus pais. Quando os pais veem filhos como reflexo de si mesmos, eles podem disciplinar por constrangimento e não por amor. O desafio de Cristo, construindo sobre a rocha, não sobre a reputação. Mateus 7, 24 a 27 fala do homem que edifica sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, os problemas, mas ela não cai. O outro edificou sobre a areia, a casa caiu. Então a casa da paternidade deve ser construída sobre Cristo, não sobre expectativa ou comparações sociais. A rebelião ou fracasso de uma criança não significa que o pai falhou. Significa que a criança é humana, falível. Os pais que constroem sua autoestima no comportamento de seus filhos estão construindo na areia movediça. Cristo deu uma parábola que mostra o modelo de paternidade de Deus, o do filho pródigo, lá em Lucas 15, 11 a 32. O pai fez tudo que o pai deveria fazer e deu condição do filho crescer. Quando ele cresceu, decidiu sair de casa e pediu a herança. E o pai deu a herança. E ele saiu e se depravou e perdeu tudo. Mas o pai não se sentiu fracassado. Ele continuou na postura dele, esperando que por uma intervenção divina o filho se arrependesse e voltasse. E efetivamente isso aconteceu. O pai nessa história não é julgado por sua paternidade, nem protege sua própria reputação. Ele corre para abraçar o filho arrependido. Deu tempo para que o filho se arrependesse. Seu amor não é baseado em desempenhos. Desempenho como pai ou do filho. Esse amor está enraizado no relacionamento gracioso, que dá uma segunda chance ao filho arrependido. Esse é o modelo. Graça sobre mais, amor sobre o orgulho. E esse procedimento dá liberdade para pai e filhos. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Os pais são livres para amar, sem precisar que seus filhos validem. As crianças são livres e os filhos para crescer sem o peso esmagador de ser a fonte de valor de seus pais. Olha, se você fizer isso, o que é que as pessoas vão dizer de mim? Não, você tem que fazer isso aí pelos motivos certos. Essa liberdade promove direcionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, discipulados mais profundos e autênticos. Para refletir, para encerrar. Quando os pais vinculam sua autoestima ou valor ao comportamento de seus filhos, eles correm o risco de transformar a paternidade em desempenho. Se o desempenho for bom, ele se sente validado. Se não, ele se sente fracassado. Mas as Escrituras nos chamam para algo mais profundo. Enraizar nossa identidade em Cristo, amar nossos filhos como Deus os ama e confiar nele os resultados. Vamos ficar com essa reflexão final. Vamos fortalecer e nos conscientizarmos dessa nossa identidade com Cristo, que é maravilhosa. Nos dois textos que a gente viu, de Colossenses 3 e de Gálatas 2, aí está o verdadeiro segredo do sucesso. Sucesso de ter paz, ter tranquilidade, enquanto faz o que pode fazer, não tenta fazer o que só Deus pode fazer, e a bênção virá. Vamos encerrar orando. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelo aprendizado. Em nome de Jesus Cristo, amém e bom dia.